conhecendo a voz de Deus por você mesmo. Um ensinamento muito importante hoje, porque certas pessoas estão correndo atrás do profético, e eu acho que algumas delas perderam o equilíbrio nisso. Precisamos do profético, mas como ouvimos a voz de Deus por nós mesmos? Então, obrigado por estar comigo hoje. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos guie aqui, que Ele assuma este tempo e fale com todos nós. Precioso Jesus, obrigado pela tua palavra. Eu oro hoje, Senhor, para que tu fales aos nossos corações de forma tão clara, tão linda. E, Senhor, eu oro para que tu uses cada um aqui hoje que está ouvindo, para ser uma bênção para muitos. A ti seja toda a glória e o louvor. E o povo de Deus disse amém e amém. E obrigado, queridos do povo de Deus, por estarem comigo. Então hoje, o profético, eu acho que, em alguns círculos, saiu um pouco do equilíbrio. Hoje, as pessoas estão buscando o profético muito mais do que precisam. Mesmo que precisemos do profético, precisamos de um ágabo para vir e dizer, como fez com Paulo, o apóstolo, é isso que está por vir, então se prepare para isso, e assim por diante. Mas eu descobri, através de Colossenses e de outras partes da palavra, que você e eu podemos ouvir Deus por nós mesmos. Mas existe um segredo aqui, existe uma chave, existe um verdadeiro segredo em conhecer a voz de Deus. Olha, eu estou no ministério há mais de 48 anos e eu já tive momentos em que realmente precisei ouvir Deus, quando eu precisava saber na hora. Eu não podia esperar que alguém ouvisse por mim, porque às vezes, quando alguém ouve por você, não é a mesma mensagem que você quer ouvir. Certo? Versículo 9. Por essa razão, Colossenses 1:9. Porque aqui está contido o verdadeiro coração disso, o verdadeiro segredo claro, a resposta real. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que vocês possam andar de modo digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então eu vou continuar até o versículo 14, porque aqui está contida uma mensagem linda. Fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Portanto, conhecer a voz de Deus, conhecer a vontade de Deus, é mais do que aprender algumas técnicas para obter orientação ou aplicar certos princípios para saber o que Deus está dizendo ou ficar procurando por outra palavra. É tão triste, sabe? Eu já vi pessoas, já ouvi falar de pessoas que estão sempre procurando por uma palavra porque não estão ouvindo por si mesmas. E todos nós, sabe, precisamos realmente ouvir a voz de Deus por nós mesmos e precisamos ouvi-la com frequência. Eu preciso disso com frequência na minha própria vida e no meu coração, e você também. Mas nem sempre precisamos que alguém nos diga o que Deus está dizendo. Nós podemos ouvir Deus por nós mesmos. E eu acho que o que isso nos diz é que precisamos pensar menos em dons e métodos e coisas assim, e mais em relacionamento. Relacionamento com Jesus. Nosso relacionamento com o Senhor é a verdadeira chave aqui. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês, diz o versículo 9 de Colossenses 1, para desejar que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possam andar de modo digno do Senhor. Agora, o Deus Todo-Poderoso, em Êxodo 13:21, disse a Israel: escutem, tudo o que vocês precisam fazer é me seguir. Eu vou levar vocês para a terra prometida. Apenas me sigam. E o motivo pelo qual estou tratando desse assunto hoje, e já falei sobre isso algumas vezes no passado, é porque algumas pessoas não entendem completamente o que é o profético. O profético possui 4 diferentes âmbitos. O primeiro é a profecia das Escrituras, que nós precisamos o tempo todo, você e eu. Isso é a Bíblia.
Então, Deus fala conosco através da sua palavra. O segundo é o ofício de profeta. Ainda precisamos disso, é claro, como um ágabo. Depois, existe a atmosfera do profético. A atmosfera do profético, que vemos em Samuel 19, e que, aliás, é chamada de espírito de profecia em Apocalipse. E essa é a atmosfera onde a unção está fluindo e Deus fala com seu povo, e assim por diante. Então, em quarto lugar, existe o dom de profecia. Mas há um limite em torno de tudo isso chamado redenção. Redenção. Qualquer coisa fora da redenção não pertence ao Senhor. Quando as pessoas querem saber coisas sobre assuntos que não têm nada a ver com a redenção delas, elas estão saindo das Escrituras, fora da vontade de Deus, fora da voz de Deus, e é aí que as pessoas se complicam. Mas tudo deve estar dentro dos limites da redenção. Então, sempre que, por exemplo, Deus falar com alguém de forma profética, pergunte a si mesmo: o que isso tem a ver com a minha redenção? Se está dentro da redenção, é Deus. Se está fora da redenção, não é o Senhor. E também deve ter três resultados: edificação, exortação, conforto. Isso te edifica? Isso te fortalece? Isso te exorta? Isso te encoraja? Isso te consola e te dá paz? Se não fizer, descarte. A única maneira que eu realmente conheço, para ouvir Deus continuamente é desenvolvendo meu relacionamento com Ele, permanecendo perto do Senhor o tempo todo, porque relacionamento é a chave. E eu acho que agora. Isso pode chatear alguém. Quando eu disser isso, eu acho que quando você vê pessoas buscando uma palavra aqui, uma palavra ali, me dá uma palavra, é porque elas estão vivendo em desobediência. Você não pode ouvir Deus se estiver vivendo em desobediência. Você se lembra de um Samuel? Do que dizem um Samuel sobre Saul? Vamos lá. Vamos para um Samuel 28 e vamos olhar a partir do versículo 5. Diz assim: Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo e seu coração tremeu fortemente. Há momentos em que as pessoas precisam de uma palavra porque estão com tanto medo do que vai acontecer. Diz: Quando Saul consultou o Senhor não lhe respondeu. Não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem pelos profetas. Então diz: Saul disse aos seus servos: Procurem para mim uma mulher que tenha um espírito familiar. Preste atenção nisso. O homem está vivendo em desobediência, então Deus não pode falar com ninguém que está vivendo em desobediência, nem mesmo por meio dos profetas. Você não vai ouvir a voz de Deus se estiver vivendo em desobediência. Sim, você pode até receber uma palavra, mas essa não vem de Deus. Diz assim: Quando Saul consultou o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem pelo urim que o sumo sacerdote usava no peito, nem por profetas. Então Saul disse: Procurem para mim uma mulher que tenha um espírito familiar, para que eu vá até ela e a consulte. E então, claro, ele se disfarça no versículo 8. Vai até essa mulher e diz: Adivinha para mim pelo espírito familiar, traga para mim quem eu te disser. E a mulher disse a ele: Veja, você sabe o que Saul fez, basicamente dizendo que qualquer um envolvido em feitiçaria deveria ser morto. E ele jurou para ela, deu sua palavra de que não a mataria. Naquele momento, ela não sabia que ele era o rei. Depois, ela descobriu que ele era o rei no versículo 11, quando ela invocou Samuel. E diz que ela gritou e tudo mais. Mas então, quando Samuel fala com ele, diz isso no versículo 15. Por que me inquietaste, fazendo-me subir? E Saul disse, porque estou muito angustiado. Os filisteus estão fazendo guerra contra mim. Deus me abandonou e não me responde mais, nem por profetas, nem por sonhos. Então agora eu quero saber o que você tem a dizer. Uau! Aqui ele está procurando uma mulher com espírito familiar, porque o Senhor não está respondendo a ele.
Vou ser ousado aqui. Alguns, não todos, mas alguns desses indivíduos que as pessoas chamam de profetas têm um espírito familiar. Eles operam no campo psíquico, alguns deles. Eles não estão operando pelo Espírito Santo do Senhor, porque estão lidando com coisas que não são bíblicas, que vão além da linha da redenção. E aqui está Saul procurando alguém porque Deus não está mais falando com ele. E a Bíblia é muito, muito clara. O motivo pelo qual as pessoas não conseguem ouvir a Deus, o motivo pelo qual algumas delas estão tão desesperadas por uma palavra, é porque, bem, o Salmo 66:18 deixa isso bem claro. Diz: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O Senhor não me ouvirá. Ele não vai me responder. Mesmo através de um dom profético, ele não vai te responder. Eu sou. Escute, escute. Eu estou falando com você assim porque realmente me importo com você, como igreja, como povo precioso de Deus. Nós realmente precisamos desenvolver nosso relacionamento com o próprio Senhor, nos aproximar do próprio Senhor. Olha, eu já passei por momentos em que precisei ouvir a voz de Deus, mas pelo fato de que eu busquei a Ele, Deus falou comigo através de sonhos, tão recentemente quanto uma semana atrás. E Deus vai falar com você, eu te prometo. Ele realmente vai falar com você. Você não vai precisar ficar procurando uma palavra de alguém por aí. Sabe, muitas vezes você nem lembra o que te disseram. Você tente anotar ou gravar para poder lembrar depois. Se for realmente Deus, você vai lembrar. Você não vai precisar gravar. Você não vai precisar contar para alguém ou perguntar para alguém o que foi que eles disseram. Sabe, fala de novo. Não, não. Profecia. Sei como você pode ser edificado se você não. Se você não lembra o quê? O que foi dito? Então, a profecia serve para edificação, exortação e consolação, e todas essas três coisas estão ligadas à memória. Como posso ser edificado se não lembro o que a pessoa disse? Como posso ser encorajado e exortado se não lembro nada do que foi dito? Ou como posso ser consolado se não lembro? Então, se você esquece o que alguém te disse, não é o Senhor, porque a voz de Deus não pode ser esquecida. Você não consegue esquecer. Olha, eu recebi profecias ao longo dos anos de profetas de verdade, tá? De verdadeiros homens e mulheres de Deus. Eu ainda me lembro delas até hoje. Anos atrás, quando Oral Roberts me deu uma palavra, Bill Ramon me deu uma palavra, Kate Leacha me deu uma palavra, Ruth Oefing me deu uma palavra, e eu ainda lembro do que eles disseram porque falaram do céu. Era a verdadeira palavra do Senhor, não é algo que você esquece. Você sabia que havia um homem em Jerusalém, Jean Willem van der Oeven era o nome dele, que me deu uma palavra lá nos anos 70. Eu ainda me lembro disso. Até hoje, essa palavra me dá uma força tremenda, um encorajamento tremendo, um conforto tremendo. E mesmo que essa palavra, sabe, não se cumpra por um tempo, você ainda se lembra dela e sabe que Deus vai fazê-la acontecer. Uma vez eu estava sentado em Paris com um homem, e sabe de uma coisa? Muitas dessas pessoas nem sequer se chamam de profetas. Aqueles que conhecem a voz de Deus nem se chamam de profetas. Um homem sentou comigo em um restaurante em Paris e me deu uma palavra. Ele era um missionário no Egito, que me deu uma palavra tão clara. E eu te digo, até hoje, eu posso te contar tudo o que ele me disse, porque foi do Espírito Santo. Se não for do Espírito Santo, você vai esquecer. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você se lembra daquela profecia que você ouviu de alguém que te entregou? Se você se lembra, então Deus realmente falou com eles. Se não, não foi o Senhor. Não foi o Senhor. Então, é pedir ao Senhor para te encher. E o que Paulo disse em Colossenses é tão poderoso. Vamos voltar a isso por um instante, porque você vai ver aqui os resultados do profético de forma tão linda.
Então, ele diz, por essa razão. Vamos voltar ao versículo 9 em diante. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Isso é relacionamento, em toda sabedoria. Então, sem confusão. Não. Será que eu devo fazer isso? Será que eu? Porque agora você tem sabedoria e entendimento espiritual. Quero dizer, isso me mostra que você nunca vai precisar que alguém te diga o que Deus está falando, o que Deus disse para você, porque você pode ter conhecimento total, sabedoria total e entendimento espiritual. E quando isso acontece, isso acontece, então o versículo 10 se cumpre, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Você sabe, estar cheio, no versículo 9, significa ser governado pela vontade dele. Então, quando Paulo escreveu e disse, para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade dele, isso, no grego diz, para que vocês sejam governados pelo conhecimento da vontade dele. Eu acho isso incrível. Então vocês andarão de maneira digna do Senhor, e então agradarão ao Senhor. Versículo 10. Então vocês serão frutíferos em tudo o que fizerem, e então crescerão no conhecimento do Senhor por causa do relacionamento. Tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre conhecer o Senhor, a profundidade do coração dele. Sabe, estou falando com você hoje, da forma mais real possível. Eu já vi pessoas serem prejudicadas pelo que é chamado de profético, Uma das minhas parceiras mais queridas, que ainda é minha parceira, uma senhora muito querida, uma vez, anos atrás em Atlanta, quando eu ainda não sabia de tudo isso, certo? Um certo profeta estava lá e revelou para ela a conta bancária dela. Quero dizer, ele deu detalhes sobre informações muito privadas dela. E ela veio até mim e disse, por que Deus me exporia assim? Por que Deus mostraria para ele informações que eu não quero que ninguém saiba? E foi aí que eu disse, sabe, tem algo errado aqui. Isso não é profético. Porque o profético não te expõe ao perigo e ao dano. Então, quando te dizem, olha, aqui está o seu número de telefone. Para quê? Para alguém me ligar. Aqui está a sua conta bancária. Para alguém invadir. Ah, por favor. Deus nunca nos expõe ao perigo. Então, quando alguém te dá uma informação que ninguém deveria saber publicamente, aí você diz, não, para por aqui. Isso não tem nada a ver com o profético. Vira coisa de médium, sinceramente, vira coisa de médium. E é por isso que eu te digo, você tem que perguntar, o que isso tem a ver com a minha redenção? Então, quando as pessoas dizem, fulano vai ser presidente, o que isso tem a ver com a minha redenção? Fulano vai ser, presidente de tal empresa. O que isso tem a ver com a minha redenção? A Bíblia é toda sobre redenção. Eu conheço a Bíblia. Agora, eu sei que alguns vão discordar de mim, mas não importa o que as pessoas pensam. Sempre que o Senhor falava sobre a Babilônia, sua ascensão e queda, ou sobre a Síria, ou sobre o Egito, ou sobre Moabe, ou Edom, ou qualquer uma das nações nos tempos bíblicos, isso tinha a ver com o seu plano de redenção para o seu povo, Israel. Por Israel. Quando Deus falou sobre Ciro, quando ele falou sobre Ciro subindo ao trono, era sobre o fato de que ele ajudaria a reconstruir o templo, e isso tinha a ver com o plano de redenção de Deus. Então, quando as pessoas dizem, bem, você sabe, fulano vai ser presidente deste país, e eu pergunto, mas o que isso tem a ver com o plano de redenção de Deus? Para que Deus possa abençoar a América ou... Bom, sim, mas e a Índia? E a China? E quanto a alguém que nem sabe o que está acontecendo neste país? Então, é meio sem sentido. Quando te dizem, Deus me mostrou que fulano vai ser presidente deste país. Ok, o que isso tem a ver com aquele crente que vive, no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo e que não sabe nada sobre a política de seja lá qual país? Redenção para toda a igreja. Esse é o ponto. O plano de redenção de Deus.
Se está fora da redenção, não é a palavra do Senhor. É só isso. Então, quando alguém diz, eu tenho um cartão, e isso aconteceu. Olha, anos atrás, eu deixava esses caras virem para as nossas reuniões. Não deixo mais, porque vi o estrago que eles causaram. Vi a dor que trouxeram para a vida das pessoas. E, infelizmente, as pessoas ainda correm atrás deles. Elas querem uma palavra, querem uma daquelas. Ficou exagerado demais e hoje em dia todo mundo é profeta. Muito triste. Não, não. Biblicamente falando, e não é assim que funciona. Profeta de verdade é reconhecido por todo o corpo de Cristo, não só por algumas pessoas em uma igrejinha qualquer. Ok? E só porque alguém pode saber algo sobre outra pessoa. Não, não, não. O importante é conhecer Jesus. O que importa é ouvir a voz dele. É conhecer a voz dele todos os dias. Precisamos ouvir a voz de Deus todos os dias da nossa vida, não só de vez em quando. Precisamos ouvir a voz dele diariamente para sobreviver, para sobreviver. Coisas nos atingem o tempo todo, coisas vêm contra nós o tempo todo. A gente tem problema com isso e aquilo o tempo todo. Precisamos ouvir Deus por nós mesmos, e a chave é relacionamento. Conhecer o próprio Senhor. E eu vou te dizer, você nunca vai conhecê-lo sem conhecer a palavra dele. Vou ser bem direto e sincero com você. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus e você não vai precisar desses profetas para virem te dizer o que Deus está falando, entendeu? Porque Deus fala através da sua palavra. Sim, tudo bem. Às vezes precisamos do profético, como Agabo. Nós, sabe, não estou negando que precisamos do profético. Vamos lá. O que estou dizendo é, se você não conhece a Bíblia, se você não conhece a palavra, você nunca vai ouvir a voz de Deus, mesmo que alguém te diga o que Deus está falando, o que, nesse caso, nem seria Deus falando. Porque qualquer pessoa vivendo em desobediência não pode ouvir Deus. Não consegue ouvir Deus. Então, conheça o Senhor através da sua palavra. E eu já te disse, a palavra de Deus gera relacionamento, nos livra do pecado. Salmo 19, 3. Quando você anda na lei do Senhor, não cometerá iniquidade e invocará o seu nome. Está tudo lá. Leia. Salmo 19, 3. Está escrito lá. Se a palavra está em mim, a oração nascerá e o pecado irá embora. Simples assim. Você vive uma vida santa e a comunhão com Deus é restaurada. Tudo através da palavra de Deus. Dê tempo ao Senhor. Passe tempo com Ele. Sente-se na presença dele diariamente por pelo menos meia hora. E depois aumente para uma hora. E talvez até mais do que isso. Dê ao Senhor pelo menos esse tempo para começar. E depois vá para uma hora por dia. Você vai ver. Isso vai mudar a sua vida. Você não vai precisar ficar buscando palavras aqui ou ali, porque Deus vai falar diretamente com você todos os dias, dizendo o que fazer. Eu passei por uma situação há poucos dias. Deus falou comigo em um sonho de forma tão clara. E Deus vai fazer o mesmo por você. Eu quero orar com você agora. Vamos lá, estenda suas mãos em minha direção. Eu estou estendendo minhas mãos e meu coração para você e vou pedir a Deus que te leve a esse lugar no seu relacionamento com Ele, onde você vai ouvir a voz dele. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que o teu Filho maravilhoso, o teu povo, ouça a tua voz ao desenvolver esse relacionamento precioso contigo. Senhor, dissipa a névoa, por favor. Remove todas as nuvens. Deixa o sol brilhar novamente na vida deles. Traz clareza sobre a tua vontade e o teu caminho na vida deles, para que eles saibam o que fazer, Senhor. Se alguém agora, Senhor, está buscando alguma orientação, ó, precioso Jesus, revela a eles o que fazer através da tua palavra abençoada enquanto te conhecem. Para a glória do teu nome. E o povo de Deus disse amém. E não, abrir a sua Bíblia e fazer isso também não funciona.
Apenas conheça o Senhor. Apenas passe. Eu te prometo, se você passar um tempo com o Senhor só pelos próximos 3 dias, só por 3 dias, todo dia, reserve uma boa hora com Ele. Coloque um louvor e leia a sua Bíblia. Ele vai falar com você desse jeito. Você vai saber exatamente o que Deus quer que você faça e qual resposta Ele está te dando. É simples assim. Certo, o amor de Deus para você. Ah, meu Deus do céu. Certo. Agora é hora de contribuir para a obra do Senhor e você sabe que eu ia pedir isso porque eu peço mesmo. Porque sem a sua ajuda, eu não consigo fazer isso. Recentemente tive um dos cultos mais incríveis. Na verdade, foi só na semana passada, no Canadá, em Toronto. Agora estou de volta ao Canadá. Ah, foram milhares de pessoas que vieram. Curas tremendas, coisas maravilhosas aconteceram e depois eu ministrei numa conferência totalmente em árabe. Eles vieram de avião de várias partes do mundo. Vieram do Egito, da Síria, de outras partes do mundo árabe. Foi incrível. Incrível. E agora, aliás, fui convidado. Eles querem que eu vá para o mundo árabe. Então, no tempo de Deus, eu irei. Mas estou te dizendo, o Senhor fez coisas incríveis e é por causa da sua ajuda, por causa das sementes que você está plantando, que eu posso fazer isso novamente. Então estou viajando de novo, mais do que há um tempo atrás, e agora estão chegando cada vez mais convites. Na verdade, uma quantidade incrível de convites. E eu vou viajar porque estou amando isso. Eu simplesmente estou amando. Eu amo ver o povo de Deus sendo abençoado, como vimos há poucos dias. Mas quando você contribui, você me ajuda a estar com você diariamente assim, além de viajar e ministrar ao povo de Deus em todo lugar. Eu estava conversando com um pastor. Vou para a Polônia, se Deus quiser, este ano, ainda este ano. Muitas pessoas que saíram da Ucrânia agora estão na Polônia. Eu estava conversando com o pastor Henry Kiev, e ele estava falando sobre o crescimento da igreja dele, mesmo durante a guerra agora. Mesmo durante a guerra. No último domingo, ele teve 5.500 pessoas na igreja dele, mesmo durante a guerra. Ele disse que mais pessoas estão se convertendo agora na Ucrânia do que nunca antes. Então Deus realmente está fazendo coisas incríveis entre eles e muitos do povo deles agora se mudaram para a Polônia. Então há pessoas agora. Muitos ucranianos estão na Polônia. Por isso vou para Varsóvia, se Deus quiser, em outubro. Neste outubro, eu vou estar em Portugal, vou estar na Polônia, vou estar em Israel. Vai ser um momento maravilhoso e tem muitas viagens marcadas até antes disso. Mas eu preciso da sua ajuda e estou pedindo para você semear uma semente para que possamos continuar ministrando ao mundo hoje o Evangelho de Jesus Cristo. E nós estamos traduzindo. Eu já te contei o que estou fazendo, diariamente em outros idiomas. Você vai ver isso em breve, eu te prometo. Então, você vai semear uma semente hoje? Vamos abençoar a obra do Senhor, e à medida que você der, Deus vai te abençoar muitas vezes mais. Então, Senhor, abençoa-os enquanto eles ofertam. Fala ao coração deles, Senhor, sobre o valor que devem semear e recompensa-os. Senhor, recompensa-os por isso, em nome precioso, santo e glorioso de Jesus. E abençoa-os, Senhor, que todas as necessidades financeiras deles sejam supridas. Abençoa as famílias deles financeiramente. Abençoa o futuro deles financeiramente, em nome glorioso de Jesus. E o povo de Deus disse amém e amém. E me envie seu pedido de oração. Você pode enviar diretamente pelo nosso site. Envie seu pedido de oração ou acesse Benin.org. Pastor Benin.org. Muito simples. Ou envie nos seus comentários quando você comentar, pessoal. Nossa equipe e eu mesmo lemos com frequência e oramos, mas nossa equipe faz isso o tempo todo. Certo? Tenha certeza de compartilhar esse ensinamento com seus amigos. Amanhã estarei com você novamente para mais um ensinamento poderoso e transformador da palavra do Senhor.